Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tática Didática para falar a respeito de Flamengo e Grêmio, explicar um pouquinho o que tivemos nesse jogo que está movimentando bastante as redes sociais aí. Será que de fato o Grêmio deu um nó tático, né? O Filipão deu um nó tático no Flamengo? Será que o Renato perdeu a mão? Enfim, vamos explicar tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar o like no vídeo, que é muito importante, porque quanto mais like o vídeo tem, mais pessoas assistem. E também falar do nosso Tatiquista, que é o nosso clube de membros que está com uma série de benefícios, desconto para comprar a camisa do seu time do coração, pode ser camisa dessa temporada, da temporada passada, camisas retrô, tudo isso tem na Playoff Store. Também cursos na Universidade do Futebol com desconto, caso você queira aprender mais sobre o jogo. E também R$10 para começar a apostar na Casa de Apostas Bet10. Aqui a gente sempre dá apostas, tanto aqui quanto nas outras redes sociais, a gente dá dicas de apostas. Então você pode pegar uma dessas dicas, já se tornar membro, já ganha R$10. Utilize essas dicas para poder ganhar uma graninha com o futebol. Enfim, passados esses recados paroquiais, vamos para a análise de Flamengo 0, Grêmio 1, depois da vinheta. Pois bem, vamos começar trazendo aqui alguns detalhes do jogo que foi analisado pela gente no nosso Twitter, twitter.com/tática didática. Se você não sabe, lá nós fazemos análise tática dos principais jogos do futebol brasileiro e também começaremos a fazer dos principais jogos do futebol internacional. Então entra lá, twitter.com/tática didática. Bom, o que a gente percebe? O Grêmio ele jogou sempre de maneira mais reativa, ou seja, o Grêmio se colocou numa situação de defender e buscar os contra-ataques para fazer o gol. Nesse lance em específico, nesse início, a gente percebe uma linha de 5 do Grêmio montada, mais um espaço entre essa primeira linha e a segunda, formada por esses 3 jogadores, tipo esse triângulo ao redor do Everton Ribeiro que está com a bola. Essa movimentação ela poderia trazer problemas para o Grêmio, porque com esse espaço na entrelinha, jogadores, principalmente como o Everton Ribeiro, poderiam utilizar, além do Vitinho também, para criar as jogadas. Só que isso foi arrumado pelo Filipão. O Filipão corrige esse problema ao longo do primeiro tempo e acerta a marcação do Grêmio. E aí tem um detalhe que chama atenção, e aí começa um pouco da explicação por que o Grêmio conseguiu anular as peças ofensivas do Flamengo. Simplesmente marcação individual. Isso quer dizer que vai funcionar sempre? Não, porque o Flamengo pecou em algumas situações que permitiram com que essa marcação individual tivesse mais efeito. Vou explicar tudo isso. Vamos começar primeiro pelo lado gremista, a marcação individual do Grêmio. Como que funcionava? O Grêmio ele tinha um encaixe de alguns jogadores sempre perseguirem outros. Então, por exemplo, você tinha o Everton Ribeiro sendo marcado de início pelo Rafinha, porque ele estava caindo mais pela direita, e o Rafinha fazia essa marcação. Depois, o Everton Ribeiro foi deslocado para o meio, e aí quem passou a acompanhar ele é o Ferreirinha, como a gente consegue mostrar nessa imagem. O Ferreirinha persegue o Everton Ribeiro em todos os espaços do campo. E o Gabigol ficava sempre com o Tonhão, o Rodrigues, no cangote. Então, toda a movimentação que o Gabigol fazia, principalmente aquelas para ele receber a bola, o Rodrigues já estava em cima para não deixar o Gabigol dominar ou fazer uma tabela. E essa marcação se mostrou muito eficiente porque ela aconteceu em vários momentos do jogo. Agora, mais uma vez, a mesma situação. O Ferreirinha acompanhando o Everton Ribeiro e nessa seta a gente percebe a aproximação que se tem do Tonhão com o Gabigol. Sempre nesse esquema de aproximar, de estar próximo, de às vezes dar o salto na marcação, né? Que é o famoso bote, vamos botar assim. Dar aquele salto para dar o bote e já roubar a bola. Então, essa marcação individual caracterizou grande parte do jogo. E aí, o que o Renato Gaúcho fez? O Renato Gaúcho fez o seguinte: vou colocar o jogo do Flamengo pelas pontas. E isso acontece no segundo tempo. Só que antes disso, a gente tem o gol do Grêmio, que é uma aula de movimentação do Borja. Por quê?
Assim como o Filipão usava encaixes individuais, o Renato também. E o principal encaixe era Rodrigo Caio no Borja. Por quê? Porque o Rodrigo Caio é mais rápido, é mais veloz e deixava o Léo Pereira mais na sobra. Então o Rodrigo Caio sempre perseguia o Borja, sempre. Essa foi a tônica durante o jogo. O Borja, sabendo disso, ele fica próximo ali entre o Léo Pereira e o Rodrigo Caio no início da jogada. Depois ele já se movimenta, saindo da marcação do Rodrigo Caio e ficando entre o Léo Pereira e o René, que estava fazendo a cobertura ali pelo lado esquerdo. E aí, na hora que você tem o cruzamento, você já vê que ele sobe exatamente entre esses dois jogadores, ou seja, uma movimentação que o Borja fez para sair dessa marcação do Rodrigo Caio, que até então estava funcionando. O Rodrigo Caio tinha anulado bem o Borja durante o primeiro tempo. Então, voltando, o Renato tem dificuldade para jogar pelo meio, há um encaixe de marcação do Filipão, muitos jogadores, o Grêmio jogando praticamente com todos os jogadores no campo de defesa, e isso se repete no segundo tempo, nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, com 20 minutos de jogo, né, do segundo tempo, você já vê 9 jogadores do Grêmio no campo de defesa, e aí o que o Renato faz? Muito do que está parecido aqui, começa a jogar pela ponta, e abre mão do meio, tenta jogar pelas pontas. Só que ele não consegue, porque aí vem o segundo problema, que é o problema das substituições. O Renato, querendo jogar pelos lados, ele coloca o Kennedy, que não entrava em campo desde maio, e bota o Bruno Henrique, que também está voltando de lesão. Ou seja, dois jogadores que não estão em ritmo de jogo 100%. E com um agravante, o Kennedy fez a sua estreia pelo Flamengo, ou seja, não tinha um mínimo de entrosamento com os jogadores pelo lado direito, como no caso do Mateuzinho. E aí, nessa situação, o Flamengo não conseguia ter o que é importante para jogar pelas pontas, superioridade numérica, porque muitas vezes o jogo ficava dessa forma. O ponteiro, no caso o Bruno Henrique ou Kennedy, aberto, espetado, sem aproximação. E sem ninguém do meio ou algum atacante, seja o Pedro, seja o Gabigol, chegando próximo para gerar essa superioridade, para que a bola chegue na linha de fundo e a partir daí você faça o cruzamento para a grande área ou outra jogada que possa resultar em gol. No fim, o que a gente percebe, e pelo menos para mim, é a imagem que mostra, né, se eu precisasse exemplificar numa imagem o que foi esse Flamengo e Grêmio, é essa imagem que nós percebemos. O time do Flamengo com 3 jogadores aqui, o William Arão, Andreas Pereira e René numa linha junto com o Isla, e 4 na frente, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol e Michael. Ou seja, eles não dialogam. Se a jogada do Flamengo era pela ponta, então você tem que ter o Ilharão aproximando, você tem que ter o Mateuzinho, ou no caso aqui o Isla, depois o Mateuzinho aproximando, o Michael e depois o Kennedy próximos, para fazer o quê? Uma triangulação, com às vezes a saída até mesmo do Gabigol, porque ele vai ter um homem de área dentro da grande área, brigando com os zagueiros, como é o caso do Pedro, o que permitiria, por exemplo, as infiltrações do Bruno Henrique. Pelo lado esquerdo, a mesma situação. Você tem o René, junto com o Bruno Henrique, junto com, às vezes, com o Thiago Maia, e o Gabigol podendo se movimentar, ou o Pedro se movimentando pelo lado, porque é assim que você gera superioridade numérica, ou seja, ter mais atacantes do que defensores adversários. Esse é o conceito, né, de superioridade numérica, ter mais jogadores numa faixa do campo do que o adversário. E isso o Flamengo não conseguiu ter. O jogo não fluiu pelo lado do campo e pelo meio não tinha, porque num determinado momento o Renato abriu mão desse jogo pelo meio. Então, qual que é o saldo? É positivo para um lado e negativo para o outro, mas isso tudo se cruza. Então você tem um Filipão que pôs em prática um jeito novo de marcar o Flamengo, assim, que você não via ser tanto utilizado, que é essa marcação com encaixe individual em cima das peças principais. Você tem um Grêmio que conseguiu manter essa estrutura durante todo o jogo, porque muitas vezes não se consegue, e aí
justamente por essa questão de cansaço de jogador, ou de troca de algum jogador ali para manter a marcação, mas o jogador entra desligado ou comete uma falha, você vê essa marcação ruim. O Grêmio conseguiu manter durante 90 minutos esse tipo de marcação e funcionou. Então você tem um lado positivo muito grande do Grêmio. Só que pelo lado do Flamengo você tem um ponto negativo. Quer dizer, um time que ficou burocrático, escolhas ali de jogadores que não estavam no melhor momento para virar uma partida. O Michel não joga pela direita. Quem estava estreando pelo Flamengo? Bruno Henrique também estava vindo de lesão. Não estão acostumados, né? Não estavam preparados, na verdade, para esse tipo de jogo por uma questão física. E aí o Grêmio ele teve, né, um desgaste físico muito grande, porque ele manteve, como eu disse, esse sistema de marcação. E o Renato não conseguiu mudar o jogo, que é uma crítica que nós já fizemos aqui no Tática e Didática. Então, assim, essa é a explicação. Faltou também para o Flamengo, óbvio, movimentação, mas a movimentação está muito ligada à questão física que eu falei, de jogadores que estavam começando no Flamengo, como o Kennedy não jogava desde maio, e o Bruno Henrique voltando, por exemplo, de lesão. Enfim, atrapalha isso o Flamengo para Libertadores? Muito pouco provável, mas tem que abrir o olho porque outros times podem fazer esse tipo de marcação. Para o Grêmio, é uma vitória que coloca o time próximo de sair do Z4, mas isso também não quer dizer que é um time que vai começar uma arrancada espetacular rumo ao G4. É preciso entender o contexto do jogo. O Filipão apostou, fez uma aposta nesse jogo, os jogadores compraram, funcionou, e você teve um outro lado que também deixou levar, não buscou alternativas ali palpáveis para sair, ou seja, se entregou àquela marcação. Então a gente não teve também um enfrentamento dessas duas ideias, porque os jogadores que o Renato colocou simplesmente não funcionaram dentro daquilo que ele tinha planejado. Mas é isso, espero que você tenha gostado da análise. Se você curtiu, deixa o like. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. E claro, se inscreva no nosso canal e se torne um membro, se torne tatiquista, porque aí você ajuda o nosso projeto a crescer, a gente trazer mais analistas e a gente também conseguir ter mais recursos para continuar produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática e Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.